Olá, me chamo Wagner Alberto, estamos aqui para mais um episódio desse programa, episódios diários. Trazemos sempre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, sempre buscando estudar uma literatura, um livro da literatura espírita. E finalizamos, os 30 episódios com o livro Filho de Deus, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Está lá nos nossos canais, na TV Comunhão, através do YouTube, todos os dias às 8h45 da manhã. E vamos começar aqui nova jornada com esses dois livros editados, um pela FEB e outro pela editora Ele Leal. Filho de Deus, Joana de Ângeles, Divaldo Franco e Joana de Ângeles, e nesse Buscais e Achareis, Chico Xavier, o médium, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. É uma nova edição do Buscais e Achareis, em que a FEB, seguindo as novas regulamentações do português, editorial, ela fez esse de capa dura, um livrinho que foi lançado em 1976, a primeira edição dele, e que até hoje nos traz reflexões riquíssimas, né? E vamos começar pelo prefácio. Nesse prefácio, eles explicam, o André Luiz aqui nos traz, falando da importância, por que a importância desse livro, em Uberaba, 21 de fevereiro de 1976. Ele nos traz que, para o leitor amigo, há quem indague por que não nos empenharmos no levantamento de arquivos para documentários históricos, ou por que nos voltarmos especificamente à formação de livros contendo mais amplos informes sobre a vida do além. Entretanto, juntamente dos companheiros que semelhantes perguntas à quase totalidade dos amigos, ele vai dizendo dos itens que eles vão trabalhar aqui nesse livro, que os temas que se alinham inquietantes, os conflitos do lar, que a gente tem todos os dias, né? Onde temos os maiores conflitos, né, do lar. Os esquemas da família diante a reencarnação, quer dizer, a programação para aquela família que foi feita, que está lá no nosso Lar 2, a gente vê como acontece. Os parentes difíceis, os desajustes psicológicos que temos no dia a dia, as desvinculações, os processos de obsessão, as provas em grupo, a sede de paz íntima, né? Sempre buscamos no Filho de Deus, no livro, fala muito disso, né? Da paz íntima, a educação para o lazer, quer dizer, aquele lazer saudável em que possamos praticar, sempre trazendo para o espírito um momento de alegria, não de perturbação, um momento de edificação, o lazer entre a família, né? Não tem nada melhor. A solidão espiritual, porque a solidão espiritual, o desânimo, que junto com a solidão vem o suicídio, o tédio, a fuga, o alastramento da angústia, os abusos dos medicamentos de apoio, quer dizer, não dizendo que não há necessidade, mas os excessos, né? Muitas vezes temos necessidade dos medicamentos, mas os excessos, né? Os imperativos de adaptação ao concurso da máquina, as queixas em matéria religiosa, a renovação da fé, as pesquisas da ciência, as ilusões do materialismo, aquilo que sempre buscamos o ter, esquecemos do ser, os enigmas do sofrimento, quer dizer, o Espiritismo ele não faz proselitismo do sofrimento. Ele nos mostra por que sofremos,
o que o sofrimento nos traz. Muitas vezes o sofrimento são buscas de escolhas diferentes que nós fizemos, o destino e o livre-arbítrio. Então, todos esses itens vão ser trabalhados aqui nesse livro, que a partir do momento em que começarmos a refletir, são vários episódios que vamos cada dia buscar um capítulo nesses 28 capítulos que temos aqui, né? E ele vem e nos diz que os desafios da morte, nessa introdução, e já que a criatura humana instintivamente sabe que a existência prossegue além da desencarnação, somos convidados ao diálogo diante do qual não nos seria lícita a omissão. Este livro não tem pretensões de elucidário, mas é feito com pedaços da amizade que nos impulsionou a escrevê-lo. As páginas que reunimos são parcelas de conservações íntimas com os irmãos que desejam valorizar a vida e aproveitar as vantagens do tempo. E se valorizar a vida e aproveitar as vantagens do tempo é a gente otimizar o nosso tempo, é a gente colocar o nosso tempo. O nosso tempo já é tão valioso e muitas vezes perdemos com coisas tão supérfluas, né? Com intrigas, com confusões, com que muitas vezes não precisamos, não vai acrescentar nada em nossa sobrevivência, em nossa encarnação. E ele diz aqui, ensinou-nos Jesus, busca e acharás, que é o título do livro, né? Procuremos os recursos e as bênçãos de que nos sintamos necessitados, aprendendo a prestigiá-los e assimilá-los sem abuso quando o Senhor nos coloca nas mãos. Quer dizer, são tantas oportunidades que nós temos, né? E muitas vezes abusamos disso, né? Com sofrimentos que não precisavam ser necessários. E ele fecha o seguinte, André Luiz: assinalando as presentes anotações, se as nossas páginas conseguiram colaborar para o bem, nesse ou naquele grupo de companheiros, agradecemos a oportunidades de trabalhar ao mesmo tempo que rendemos graças a Deus. Quando a gente vê esses espíritos que chegam do outro lado e preparados, eles querem nos trazer as experiências, isso é de uma gratidão muito grande que devemos ter, porque eles tornam isso para a gente, as coisas muitas vezes mais esclarecidas, e nos mostram as verdadeiras oportunidades que temos nesse planeta. André Luiz não teve essa oportunidade. Ele teve que aprender durante a sua caminhada espiritual do outro lado. E quando ele traz todo esse exemplo que ele teve para ele, mostrando que ele não quer esse sofrimento para nós, e ele quer que busquemos cada vez mais melhorarmos. São esses seres que se colocam à nossa disposição, ao nosso trabalho, à nossa evolução, ao nosso aprendizado. Então, é um momento em que nós olhamos o tanto que a misericórdia e os trabalhadores de Deus cuidam tanto e nos amparam. O cuidado que eles têm conosco e na obra de Jesus. Agradeço a vocês por mais uma vez estarmos aqui. Peço a audiência. Ao final desse programa, deixe o seu like, deixe o seu comentário,
compartilhe, para que possamos continuar levando o Evangelho a todos os cantos, à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana, um bom dia e paz e luz no coração de todos.